Elen Sila Lumen, Omen Tielvo, uma estrela brilha, a hora do nosso encontro. Saudações, viajantes, sejam bem-vindos ao meu canal. Antes de continuarmos nossa jornada, preciso falar-lhes algo. A partir de agora, queridos viajantes, a genealogia dos elfos citadas aqui ficará um pouquinho complicada. E peço a vocês que, se houver dúvidas, voltem o vídeo para lembrar as informações de hereditariedade dos elfos e dessa forma, com calma, vocês podem entender. Mais à frente, pretendo fazer um vídeo extra na nossa série, onde falarei só de genealogia dos elfos. Assim, quem sabe, o entendimento possa ser mais facilitado. Ainda assim, toda a genealogia que vou falar aqui está sendo explicada de uma forma bem simplificada e mais fácil de você entender. Dito isso, prossigamos na nossa história. Capítulo 4. Os Noldor. Durante o tempo de paz que se deu em Arda, muitas coisas belas foram feitas, e os Eldar atingiram a sua plena maturidade. Entre os Eldar haviam os Noldor, conhecidos como aqueles com conhecimento, em Quenya. São elfos do segundo clã que migraram para Valinor e viviam em Eldamar. Os Noldor são chamados de Golodheim ou Godhelm em Sindarin, a língua daqueles que ficaram na Terra-média. Eles estavam em segundo lugar entre o clã dos elfos em ordem e tamanho, sendo os outros clãs já comentados aqui os Vanyar e os Teleri. Das características físicas, eles normalmente tinham os olhos castanhos ou negros e cabelos escuros. Seu líder era o grandioso Finwë, o alto rei dos Noldor, que os liderou desde o início da marcha a partir do Cuivienen até Aman. O povo de Finwë, que foram os elfos artesãos mais famosos de todos os Eldar, eram altivos e cobiçavam conhecimento. Por isso, tinham noção de sua superioridade e viviam mais isolados dos outros Eldar e só se relacionavam entre si. Finwë, o líder dentre os Noldor, se casou com Miriel e ela engravidou. Porém, a gravidez foi complicada, pois o que brotava dentro dela era um espírito de fogo voraz que ardia em seu ventre. E após o nascimento da criança, Miriel sucumbiu, pois no espírito dela não havia mais vontade de viver. E o bebê nasceu e se chamou Fëanor, o primogênito líder dos Noldor. E nas palavras de Miriel, nunca mais terei filhos, pois a força que teria nutrido a vida de muitos foram todas para Fëanor. Finwë se entristeceu muito com a perda de sua esposa. Porém, o amor a Fëanor, seu primogênito, o fez seguir em frente. E de acordo com os Anais de Aman, ele nasceu em Tirion, em 1169 dos Anos das Árvores. E Fëanor era alto e de olhar penetrante, com cabeleiras negras e sedosas. Fëanor, que em Quenya significa espírito de fogo, seria o protagonista dos principais eventos da Primeira Era. Fëanor cresceu se tornando o mais habilidoso e valente dos Noldor. E então ele se casou com a Noldor Nerdanel, filha de Martan. E eles tiveram 7 filhos: Maedhros, Maglor, Curufin, Carantir, Celegorm, Amrod e Amraz. E vale ressaltar que estes dois últimos eram gêmeos. E Martan, pai de Nerdanel, esposa de Fëanor, era um mestre dos ofícios, tendo aprendido suas técnicas com o próprio Aule. E Fëanor, por sua vez, apresentou interesses pelas habilidades de seu sogro e aprendeu com ele, se tornando agora o maior artífice da Primeira Era. Finwë, pai de Fëanor, líder dos Noldor, agora viúvo, se sentia muito sozinho. Então ele casou-se novamente, dessa vez com uma Vanyar chamada Indis. E eles tiveram mais 4 filhos: Fingolfin, Finnarfin, Findis e Irime. E estes eram meio-irmãos de Fëanor. Porém, nem o casamento de seu pai e nem a vinda de novos irmãos foram uma ideia agradável para Fëanor, ainda mais com uma Vanyar. E destes outros filhos de Finwë, a partir de agora iremos abordar apenas Fingolfin e Finnarfin, pois os outros dois são indiferentes para a história e o enredo que iremos abordar. Por conta destes percalços nas relações entre Finwë e Fëanor, filho de seu primeiro casamento, Finwë se viu afastado dele por muitos anos, até que um dia decidiu se reconciliar com seu filho, e Fëanor convidou seu pai para morar com ele, e Finwë aceitou, porém não deixou de amar sua família com Indis e os Noldor que ficaram em suas terras. Ele apenas foi tentar nesta investida um reconciliamento com Fëanor.
para tentar mudar a cabeça do seu filho. E enquanto isso, em Tirion, Indis aceitou a condição de ficar longe de seu marido por uma causa maior. E dos filhos de Finwë com Indis, Finarfi e Fingolfin serão importantes a partir de agora. Finarfin, por sua vez, se casou com Eärnwen, que era uma Teleri. E perceba que a partir desse momento, pelo lado da família de Indis, aquela tradição dos Noldor de casar apenas com Noldor não existia mais, até porque Indis era uma Vanyar, e agora seu filho Finarfin havia se casado com uma Teleri. E Finarfin teve 5 filhos: Finrod, Orodreth, Angrod, Aegnor e Galadriel. Galadriel e Finrod serão os únicos a serem mais presentes a partir de agora dos filhos de Finarfin. Finrod, um elfo sábio e justo. Ele era admirado por todos por sua nobreza e sagacidade. E sua irmã era Galadriel. E Galadriel é a mesma Galadriel do Hobbit, do Senhor dos Anéis, que você já viu nos filmes. E sim, Galadriel viveu desde a Primeira Era até a Terceira, quando vemos ela na Saga do Anel. E no período da Saga dos Anéis, ela é a elfa mais velha a habitar a Terra-média, inclusive. E voltando agora para os irmãos de Fëanor, vamos para Fingolfin. Fingolfin se casou com Anarié, e eles tiveram 3 filhos: Fingorn, o primogênito, Turgon, um líder nato, e Eredel, que tinha espírito livre. E esses elfos, por sua vez, moraram em Valinor por milênios e criaram sua cultura e seu modo de vida lá, com os outros Eldar. E ao fim de 3 eras de cativeiro, Melkor foi conduzido perante os Valar. Rogou perdão de Manwë e jurou que ajudaria nos trabalhos. Então Manwë, com sua compaixão, era um líder glorioso e em sua bondade concedeu perdão a Melkor. Mas aí ele ficou sob vigilância por um tempo, afinal estávamos falando de Melkor, né? O Senhor do Escuro. No entanto, Melkor não vacilou. E todas as ações que ele tinha pareciam extremamente boas. Sabe aquela história do preso que diminui a pena por bom comportamento só pra roubar de novo? Pois é, isso mesmo que você tá pensando. O coração de Melkor ainda estava cheio de maldade, meu amigo. Então agora, entre os Eldar, Melkor descobriu a desavença entre os Noldor, entre Fëanor, o primogênito dos Noldor, e seus 2 irmãos, Fingolfin e Finarfin. Meu amigo, era só o que ele queria. E então, sutilmente, Melkor começou a influenciar com sussurros, como só ele sabia fazer. E com sua influência sobre os Noldor, ele começou a ensiná-los sobre a construção de armas e armaduras. E durante muito tempo, os Noldor construíram seu potencial bélico, com armas poderosas e armaduras, espadas, lanças, arco e flecha, etc. E depois de passado um certo tempo, todos os Noldor queriam paz entre as famílias, tanto o lado de Fëanor quanto o lado de seus irmãos. Então, uma reunião foi arranjada, e os 3 irmãos, Fingolfin, Finarfin e Fëanor, o primogênito, iriam se encontrar. E todo o arranjo possível para a reunião de trégua dessa guerra fria que se criou entre as famílias dos Noldor já estava tudo arrumado. Porém, na reunião diplomática dos Noldor, Fëanor foi armado até os dentes com seus cavaleiros. E seus irmãos foram sem nada, esperando uma reunião de trégua tranquila, obviamente. A situação não foi nada agradável para os seus irmãos. A reunião não deu nada certo. E Fëanor queria isso, pois ele sacou a espada e apontou na direção do pescoço do seu irmão Fingolfin. E a reunião, que tinha tudo para dar certo, deu totalmente errado. E a desavença entre os Noldor continuou. E agora, falando sobre Fëanor, que tinha como principal hábito ficar trancado em sua forja criando obras, criou as joias mais preciosas de toda a Arda, as Silmarils. E é isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência de vocês. Esse é mais um capítulo da nossa história. E eu sei que nesse capítulo tiveram muitos nomes, genealogia, coisas complicadas de se entender, mas eu fiz de tudo para tudo ficar muito claro para vocês. Então é isso aí. Dá uma curtida, comenta aí se você acha que tá legal, se não tá, pra gente ir melhorando. Muito obrigado e até a próxima.